Alô, amigos e amigas do esporte, boa tarde. Olha, rapaz, pegadinha, viu? Faltou o letreirinho vermelho. A pegadinha aí, viu? Grande Cássio, que é o nosso produtor, tá aí de cima, jogando duro. Tá sabendo do Cássio? Não. Tem proposta, hein? De Minas? Minas Gerais. Daquele rapaz? É, nosso querido Carlinhos. Esse. Não é? Black, forte abraço, boa tarde. Boa tarde, Marcelo, boa tarde você. Você que é gente inteligente, que assiste a gente aqui em qualquer tela do Brasil ou do mundo, porque esse programa ele já está no mundo, através da internet, obviamente. E a TVI é uma empresa que tem compromisso e respeito a você, telespectador. São 20 anos contando a sua história com realismo, com franqueza, com honestidade sempre e com muito profissionalismo acima de tudo. Essa casa leva o melhor que tem para você. Marcelo. É isso aí. Bom, a gente vai falar hoje de seleção brasileira, né, já que hoje tem rodada de eliminatórias para a Copa do Mundo. Vamos falar também de Mundial de Clubes. Né? Sim. Tem muita gente que já diz que já é campeão. É, né? Tem muito torcedor de time brasileiro que diz que é campeão. E nem começou nem ainda. começou ainda. São várias escolas diferentes, vários modelos de futebol diferentes. Exatamente. O certo é que é futebol, obviamente, todos podem vencer. Quer dizer, todos podem fazer boas campanhas. Mas só um vai vencer porque só terá um campeão. Os brasileiros serão bem, o Brasil será bem representado, mas nada é garantia de título por enquanto, Marcelo. Verdade. A gente vai falar mais sobre isso aí, com relação ao Mundial de Clubes. Eu preciso, Black, debater também com você aqui, já que muitas pessoas que acompanham o futebol amador, o esporte amador. Eu estou em um grupo hoje aqui que diz o seguinte, resenha do Intermunicipal. Tem mais de 300 pessoas Esse grupo aqui. é famoso, viu, Marcelo? Tem jogadores e jogadores, tem também Diretores de seleções, diretores, imprensa. secretários municipais. Muita gente participa aqui. Sim. É o que eu falo para você, olha. Agora há pouco eu li umas mensagens. Já Sim. está em 400. Por exemplo, Já está em 400 mensagens. e você leu há poucos instantes. Há poucos instantes. Encerrei, né, que eu vou apago. Já está em 457 mensagens. Verdades sendo faladas, Marcelo, tem muita coisa que não se aproveita. Mas tem muita coisa boa de boas informações também. É verdade. Então pediram, já que estão acompanhando, um abraço ao nosso querido Lucas. Lucas Aguiar, lá em Lucas Tapetinga. Aguiar. É verdade. Gente E aí, o boa. Lucas, que está acompanhando sempre. Sim. Ele coloca, inclusive, A menina o inteligente. link aqui do programa, Sim. do grupo. Sim. E o pessoal aqui realmente Acompanha. E a gente ficou dando um toque aqui hoje Sim. com relação ao Intermunicipal. Quando se fala Intermunicipal, qual a seleção que mais venceu? Santo Amaro, Hum, no Cachoeira sim, e Itabuna. Itabuna. É. Com os títulos, 8. 8 títulos. E de uns anos, e muitos anos pra cá, Mais de não ganha 40. nada. Mais de 40 anos. É. Mas sabe o que é isso? Falta de apoio. Falta de apoio. Um dos motivos, talvez o principal. Porque você, hoje, comandar uma seleção, Black, se não tiver o recurso, Financeiro. não vai. E quem tem que dar o apoio é Poder a prefeitura público. municipal, o poder público no geral. Porque leva o nome único e exclusivamente do município. Seleção de tal lugar. Exatamente. É assim que Então, funciona. em outroras, é assim que se fala, né? Sim, Não é, produção, que é assim que se fala? desse Em jeito. outroras, Ou seja, a lá seleção atrás... ganhou 8 vezes, por quê? Primeiro. Aí pergunta, tinha dinheiro? Não sei. Mas que tinha mão na camisa, né? Tinha amor à camisa, tinha muitos jogadores. E a cidade de Itabuna, Marcelo, era tipo a cidade inteligente. Porque tinham muitos jogadores na região que não jogavam na sua cidade de origem. Por quê? Porque lá não ofereciam trabalho. O trabalho, o emprego. Então Itabuna, por ser de maior porte na região, oferecia o emprego ao jogador que vinha trabalhar em Itabuna e automaticamente jogar na seleção da cidade, fortalecendo o futebol amador de Itabuna, Marcelo. Então hoje, Black, fica difícil hoje para uma seleção de Itabuna competir com, vamos dizer, Cachoeira, Sim. Itamaraju, Cidades, Eunápolis, Porto Seguro, não vai muito longe não, aqui do lado. Itajuípe. Itajuípe. Sim. Quando participa, só faz seleções fortes. Buerarema, eu soube que vem forte, Marcelo. Agora, por que faz forte? Por conta do apoio. Apoio do Se município. não tiver, não vai. Seleção Marcelo. amadora hoje da cidade. Se não tiver apoio da prefeitura, Secretaria de Esporte, não vai. E colocar vai, tipo seleção assim, por colocar também não vai adianta. fazer seleção forte. Porque o cara é preferível hoje, por exemplo, aqui em Itabuna principalmente, eu fiz jogar o Interbairros. Tá tendo uma briga desgraçada, tá sabendo? Jogador Não. que é 700 conto, outro que é 500. Ah, já 800, soube já. geladeira, fogão. Já soube, eles Já tem querem... seleção dando isso, rapaz. Sim, sim, Brincadeira. pro Interbairros. Interbairros. Sim, sim, sim. É o que tem... Como fala, Marcelo, é o que tem pro momento. Jogadores que estão jogando no Interbairro. Marcelo, eu sinceramente eu não diferencio muito. Claro que com algumas
alguns parênteses, melhor falando assim, mais claramente falando, alguns parênteses. Tem seleções, por exemplo, deixa eu citar algumas aqui. Santa Inês, seleção da Califórnia, seleção do São Caetano, que é nova com relação à organização. O Sarinha, a Mangabinha. Califórnia. Já falei. Já falou, né? A esses que eu falei aqui, eles têm, não que só sejam esses que eu citei, mas esses que eu citei, eu tenho absoluta certeza de que eles têm um investimento de seleção de intermunicipal. Investimento que eu falo não é investimento financeiro do comércio do bairro, não. É investimento financeiro com apoio do bairro, com organização de quem está na frente, com o diretor da seleção e com compromisso de que eles contrataram. Eles contratam jogadores pontuais e indicados, apontados a dedo. Por quê? Porque tem uma cobrança da diretoria da seleção do bairro para o jogador e tem a cobrança do jogador para a diretoria do bairro, que é a cobrança do contrato. E nessa cobrança de contrato, cobrança contratual que chamamos, eles pedem geladeira, eles pedem um fogão, eles pedem o que eles quiserem, que é a proposta deles. Eles não estão errados. A diretoria dá se achar que deve, se achar que o jogador vale aquilo que ele está pedindo. E financeiramente também. O Interbairro hoje virou um negócio muito bom para os meninos da cidade, os amadores da cidade. Por quê? Porque tinha jogador que só sabia o que era o micro-ondas, porque quando ele ia na lanchonete, ele falava, esquenta um pouquinho, aí a menina ia esquentar o lanche dele no micro-ondas. Hoje ele já tem um micro-ondas em casa, por quê? Porque eles pediram um micro-ondas quando assinasse a ficha do Interbairro. E foi dado pela seleção do bairro. É a organização, é o compromisso. Assim funciona também no Intermunicipal. Quando você pede a luva, trocando em miúdos, de repente alguém ainda não saiba o que é luva no futebol, a luva onde é que ela vai? A luva vai na mão. E a luva na mão quer dizer o dinheiro na mão. Você recebe o dinheiro na mão, se não for dinheiro é um objeto, um eletrodoméstico, alguma coisa assim. Um eletrônico. É o acordo que se faz. O acordado não sai caro. Tem jogadores que pegam uma televisão e uma geladeira. Você me dá... Tem que pegar material de construção. Exatamente. Tô precisando reformar minha casa, quero fazer um murinho na minha casa, você me dá aí 1000 blocos e 10 sacos de cimentos. É um acordo que o cara faz com o comércio do bairro e de repente no seu bairro tem uma casa de material de construção que a diretoria do seu bairro, do time, vai passar lá para conversar com eles, para que eles ajudem. E essa é a ajuda, eu acho válida. E os meninos do Intermunicipal não têm essa abertura porque eles tratam com a liga normalmente da cidade. Mas quando a liga da cidade liga para eles, dá importância para eles e honra o que acordou com eles, a liga da cidade também faz isso. Mas tudo parte do princípio, Marcelo, do que você falou. Tem que ter o apoio da cidade. Verdade. A gente vai fazer, inclusive, a gente vai voltar tocando esse assunto com relação a Interbairros, né, nessa questão que você já adiantou aí, Black. E eu quero trazer, nós queremos trazer, Marcelo, pessoas imbuídas e envolvidas no Intermunicipal e Interbairro aqui. Para saber assim, se vale a pena. Porque geralmente o título hoje de Interbairros, o valor, R$10.000. Sim. E a gente observa a seleção aí durante o campeonato gastando 30 mil. Em 5 jogos você gasta R$10.000. R$10.000. E aí? Ou mais. Exatamente. Ou mais. Vale a pena? Tem jogadores, Marcelo, que no Interbairro tem o, abre aspas, luxo, fecha aspas, porque não é luxo propriamente dito, mas eu usei luxo a palavra porque eles não têm normalmente, no cotidiano, no dia a dia eles não têm. Tem jogadores que, na barca, na resenha, não querem beber cerveja, não. E quer o quê? Só tomam vinho. Mas é. Meio-dia, o sol quente. Pelo charme de estar tomando vinho. Para eles ali, para alguns deles, te juro que eu tô falando o que mas eu vi. Mas eu acredito, sabe por quê? Fala igual você fala no ar, no rádio, que eu vi com esses olhos que a terra um dia há de comer. É verdade. Sim. Não, eu acredito, porque já tem seleção aí, alugando apartamento do Vogue. Tô te falando? Exatamente. Já tem seleção. Aí, assim, os meninos não estão errados, não. Estou sorrindo, porque é melhor sorrir do que chorar. E futebol é um esporte que lhe dá a condição de ter coisas que você nunca teve. Por isso você tem o dom. Por isso você tem que trabalhar. Por isso você tem que se dedicar e respeitar quem está lhe contratando. Só por isso. Mas os meninos tomam vinho 11 horas da manhã, um sol quente danado, porque eu não tomo cerveja, não. Tomo vinho. O Black, é aquele detalhe. Eu perguntei aqui, a gente vai voltar a esse assunto. Será que vale a pena para um diretor,
amador, presidente da associação. Por quê? Estou perguntando isso. Porque o retorno que se tem para quem chega na final, hein? Sim, Entendeu? É incompatível com o que ganha. totalmente. Vamos dizer aqui, 10 mil é a premiação do Interbarrios. Pro campeão. Gastou 30. E aí, meu irmão? É o título de fui o campeão, Marcelo. Só isso, só essa vaidade? É a vaidade, a palavra é essa, Marcelo. A vaidade de ser campeão. E outra coisa? Que é a vaidade com prazer. Aí eu de conversava falar, esses eu fui dias- o campeão. Ganhei pra fulano na final e fulano, que é meu maior rival, ficou no meio do caminho. Aí eu conversei esses dias, a semana passada, com Janeiro. Sim. Foi treinador Janeirão, da seleção, atual campeão pelo Santenês. Exatamente. Falei assim, Janeiro, eu tô ouvindo aí, não a Pelos briga bastidores. pelos jogadores, né, que estão pedindo 700, 500, 800 reais, geladeira, material de construção. E o treinador ganha o quê? Que é o que vai lá na beira do campo, é xingado. Ataca só sobra nas costas do treinador. Falei assim, Marcelo me ofereceu 200 reais, eu pulei fora. Mas não foi o Santenês, não, que o Santenês valoriza. Exatamente. Foi o Santenês, Agora, não. exatamente. Agora sim, aí eu pergunto a você, e o treinador de uma seleção dessa, que vai pra beira do campo, é xingado, é cobrado, porque tem que botar o jogador fulano e tal. E aí, meu irmão? Tem que ganhar pelo menos uma pontinha de 500, 600. Você usou uma palavra que é muito usada no meio deles aí agora. Pontinha. Uma ponta, uma Exatamente. pontinha. Foi quem falou assim, Marcelo, a pontinha só foi 200. Marcelo, assim, você que é telespectador da TVI, ou você que só ficou sabendo que eu falei isso aqui e foi procurar o que eu realmente falei. Você conhece algum pedreiro que não tem a colher? Então, você tem que ter sua chuteira, você que é jogador, você que joga futebol amador. Verdade. Porque o pedreiro tem a colher dele, aquela colher que a mão dele conhece o cabo. O pintor tem o pincel preferido, a trincha preferida dele, que é aquele que o cabo conhece a mão dele. Sabe do calejar dos calos, da grossura do couro da mão. Seu material precisa de conhecer. Sua chuteira precisa saber como são as curvas de seu pé. Eu tô falando isso porque tem muitos jogadores no Interbairro também, Marcelo, que fala só vou se me der a palavra. Uma Chuteira. ponta Exatamente. e uma chuteira. É brincadeira. Às vezes ele tem 3, 4 chuteiras em casa. Ele quer Aí, outra. pra dizer que é esperto na jogada, só Exatamente. você me der uma ponta e uma chuteira. Se você já tem sua chuteira, se você não tem, acho justo e louvável você falar, velho, eu tô sem chuteira E aí? e calço X. Vocês arrumam uma pra mim? Beleza. Tem uns, Marcelo, que ainda exigem a marca. Só quero uma tal marca, tal número. O número tudo bem, que é o seu número. Mas tal marca, você ganha quanto pra tal marca pra fazer propaganda dela? Mas eu entendo se você gosta de tal marca porque ela é boa. E jogador, o ser humano em si, tem que gostar, se adaptar de coisas boas mesmo. Eu entendo. Mas você tem que ter a sua chuteira. Se quem tá lhe contratando tem condição de lhe dar uma outra, melhor. Até porque você vai dar seu futebol para o bairro dele. Aceite. Aceite. Mas você exigir porque quer, uma chuteira tendo a sua, você não acha que é meio injusto com quem tá do seu lado sem realmente ter nenhuma, não? Mas você não tá errado, não. Mas nada é tão bom que não possa melhorar. Você pode ter a sua e continuar com ela. E você pode ter uma que está acabando e mostrar pros caras, ó, minha chuteira tá acabando. Se quiserem me dar outra, se quiserem me dar uma. Ser limpo, ser claro, ser honesto, porque o futebol você tem, por isso eles te procuraram. Faça isso, tente isso. É verdade. Então a gente vai voltar a esse assunto do Interbairro, vamos Sim. trazer aqui. E o Interbairro tá diretores, chegando, né, Marcelo? tá Move a chegando. cidade inteira. Agora em julho. Diretores, atletas, Sim. né? A pergunta que eu vou fazer ao diretor é o seguinte: é fácil arrecadar dinheiro por semana para pagar o povo? Aliás, entendeu qual é a mágica? Né? Se bate lá no comerciante do bairro, 100 conto ali, 200 conto, é fácil. Você tem um Porque- bar, vou lá e falo, Marcelo, bar do Marcelo, libera uma caixa de cerveja pra gente. Poxa, Nino, o comércio, mês de junho, tá, você sabe, é frio, a bebida tradicional é licor, não se vende assim. Eu não posso dar uma caixa não, Nino, eu posso dar meia caixa. Na caixa. Aí eu vou no bar de Nino e falo, Nino, fui ali em Marcelo só pode dar meia caixa, porque São João e tal, e tal, e tal, e tal. Mas Nino vai e fala, dou meia caixa. Meia de Marcelo com meia de Nino formou uma caixa. já. Eu tô ajudando. Exatamente. Cabe a você ter humildade de reconhecer que eu tô ajudando pouco na sua visão, porque no momento meu caixa tá pouco também, que as vendas para essa época do ano, frio, e que a bebida tradicional nossa, nordestina, por ter festa junina, é licor, eu tô te ajudando. Não deixei de te ajudar. E a ajuda é individual e de coração. Eu ajudo se eu quiser. E eu tô lhe ajudando dentro daquilo que posso. Você que vai procurar ajuda nos bairros, tenha humildade para aceitar o que
o fulano quer lhe dar como ajuda. Ele pensa em lhe ajudar. Porém, ele só pode botar o boné ali, porque o braço só alcança no boné se ele estiver ali. Verdade. Então a gente vai voltar a esse assunto de Interbarrios. E voltando aqui agora com relação à Intermunicipal, deixa eu mandar um abraço aqui ao Bebeto, presidente da Liga de Uruçuca, de Itabuna. Sim. Por muito tempo ali, ficou à frente também da equipe do São Caetano. São Caetano. Que era a equipe. Bebeto é muito organizado, Marcelo. Organizado. Cara, muito organizado. E tá lá nesse exato momento em Uruçuca, conversei com ele por telefone logo cedo, tá acompanhando sempre aqui o programa. Na Liga de Uruçuca? De Uruçuca. Presidente da Liga de Uruçuca, já tem uns 4 anos já lá. 4 anos presidente da Liga de Uruçuca, o Bebeto. Inclusive, abriu as portas juntamente com a diretoria de esporte da Prefeitura Municipal. Estão conversando aí, falta alguma coisinha pouca para a seleção de Itabuna fazer o mando de campo lá em Uruçuca. Aqui não tem estádio, né? Então tem que jogar na região. E aí se tem a cidade de Uruçuca, né, já com a conversa bem adiantada para que o mando de campo da seleção de Itabuna seja lá em Uruçuca. Eu já mando um recado aqui para o Alcântara Pelegrini. E Uruçuca não vai entrar, não? Vai entrar também, mas vai ser o mesmo grupo. Itabuna, fechou aqui. Itabuna, porque é regionalizado. Itabuna, a primeira fase. Guararema entrou? Sim. Itabuna, Uruçuca e pode vir Ilhéus. E se ficar um grupinho lá, já vai. Faz 2 jogos lá dentro do Ferreirão. Então, um abraço aí ao grande Bebeto, a diretoria também a prefeita Magnólia também, né? Um abraço, né? Que poderá já receber aí a seleção de Itabuna. E aí o recado para o Alcântara, viu? Você vai receber uma visita, viu? De um grupo aí para bater um papo com você. Tomara que a caneta fale, viu, seu Nino Black? Porque se não ter apoio, fica difícil. Nino Black. Sim, tô aqui. Hoje tem rodada do campeonato, aliás, das eliminatórias, né? Vige, rapaz. Brasil hoje em campo, jogando no estádio de Copa do Mundo. Quem tem, tá tem. Treinando no CT de seleção. Quem tem, tem. Exatamente. Olha só lá. Brasil e Paraguai. Isso. E aí, o que é que você acha desse jogo aí? Olha, Marcelo, o Brasil, a seleção brasileira... O que você falou? 21h45. Isso, à noite, horário do jogo da noite. Para nós na TV, para a grande maioria de nós na TV, fica um horário bom, porque estaremos normalmente em casa, esse horário. Mas para quem vai para o estádio ver esse jogo, Marcelo, imagina que horas vai chegar em casa. 10 horas. Para trabalhar amanhã. Há quem sai de casa às 5h30 da manhã, em São Paulo. Em São Paulo, é verdade. Há quem sai de casa às 5h30 da manhã para trabalhar e trabalha às 7h30 da manhã. Eu tô achando que já vai ficar gente na rua mesmo. É certo, muita gente fica. Vai dormir perto do estádio aí, tá? Então, assim, a não ser que o patrão dê um descontinho, por quê? Porque foi a seleção brasileira, ô meu patrão. Chega um pouco tarde, que foi ontem no jogo. Olha a prova aqui aí, mostra que tava lá. Também, né? Ele vai querer. Tomara que veja o patrão lá no estádio para falar, estamos aqui, se eu chegar atrasado amanhã já sabe o que é, tal. Mas falando do jogo, Marcelo, tende a ser um jogo muito difícil, Marcelo. Essa é a grande realidade do futebol brasileiro hoje. É uma seleção que está apostando numa melhora em cima de um treinador que nem brasileiro é. Nada contra estrangeiro, nada. Mas quem foi o futebol brasileiro? Para nós apostarmos, para a gente estar torcendo para que chegue logo à noite, para ver um jogo contra o Paraguai, com todo respeito ao futebol paraguaio. Mas que nós estamos torcendo para ver como será o comportamento, como será o time, como será a desenvoltura da equipe do campo, de um treinador que é novidade, que é um cara hiper vencedor. Eu acho que é pouco para nós que estamos acostumados a ver seleções brasileiras vestindo a camisa realmente amarela, jogando como o futebol brasileiro sempre jogou. Como o futebol mais vezes campeão do mundo. A seleção que encantou o mundo mais vezes, que foi a melhor mais vezes na história. Eu acho que é pouco, mas essa é a grande realidade do momento. O Brasil vai pegar um time que no passado sempre foi freguês pro Brasil, sempre a história fala isso, mas que no momento, o último jogo do Brasil contra eles, o Brasil perdeu na casa deles, em Assunção por 1-0, e o Paraguai tem 9 jogos de invencibilidade. 9 jogos de invencibilidade, e vem para cá pro Brasil, já está aqui no Brasil e vai jogar hoje, com a necessidade de um empate para garantir sua vaga na Copa do Mundo. O Brasil não vai encontrar moleza, facilidade. Moleza nunca encontrou no futebol. Mas não vai encontrar facilidade. O Paraguai é um time muito juntinho, que catimba bastante, que tem um zagueiro bastante conhecido do futebol brasileiro, Gustavo Gomes, zagueiro do Palmeiras há muito tempo já. A seleção brasileira vem com a novidade com relação ao jogo passado, que não é novidade para nós. O Rafinha volta ao time, estava suspenso. O time brasileiro
a tendência é de uma ofensividade muito grande, o que não é garantia de ganhar jogo nem de fazer gols, você entrar com um time altamente ofensivo, mas é a intenção de você fazer gols sim, até porque o Brasil vencendo garante a vaga da Copa do Mundo, que é muito difícil. Se o Brasil jogar com sub-20, o Brasil vai à Copa do Mundo. Se entrar nas eliminatórias com sub-20, o Brasil vai à Copa do Mundo, porque são muitas vagas para um continente que é pequeno, a América do Sul, que é o nosso, e são muitas vagas e ainda tem subterfúgios. Se você não classificar entre as 6, você pode jogar uma repescagem, você pode jogar uma eliminatória contra a CONCACAF, uma série de coisas que lhe possibilita, facilita você ir à Copa do Mundo. O Brasil hoje recebe o Paraguai, um time perigoso, que não tem obrigação nenhuma de tomar a iniciativa do jogo e que com um treinador argentino dificilmente se abre. O treinador argentino sabe montar esquema defensivo e esse que assumiu o Paraguai, de assumir para cá, o Paraguai jamais perdeu, são 9 jogos. Tomara que tenhamos pelo menos, Marcelo, um bom jogo. A tendência é de jogo truncado. O Paraguai não vai ter pressa nenhuma de jogar. Sabe que a pressa é do Brasil, do jogo dentro do campo e do placar. Porque enquanto tiver 0-0, o Brasil vai ter pressa. E o Paraguai não vai ter pressa a hora nenhuma. O Brasil ainda não vencendo o jogo, depende de um jogo que vai ter de Venezuela contra o Uruguai, na casa do Uruguai, em Montevidéu. Uruguai vencendo, o Brasil automaticamente também já estará classificado. É jogo difícil, mas o Brasil tem tudo para vencer, Marcelo. Bom, então confirmando, Brasil e Paraguai hoje, 21h45, no estádio do Corinthians, Sim. que é o estádio de Copa do Mundo. Itaquera. Itaquera, porque lá caiu já era, olha lá, ó. 21h45, Brasil e Paraguai. Cássio, já me traga aí na tela Sim. os outros jogos de hoje, pelas eliminatórias, né, além de Brasil e... Ancelotti estava elogiando Brasil e Paraguai. o campo, o estádio, as instalações do Corinthians. É estádio de Copa... Aí quando eu falo estádio de Copa do Mundo, aí as minhas lá não gostam, né? Então assim, volta aí, Cássio. Hoje é Vamos lá. aniversário do homem, Marcelo. De quem? Do Ancelotti. Ancelotti hoje? Sim. Ah, então hoje é só... Hoje é aniversário do vitória. Ancelotti, aniversário do Maracanã. Maravilha, hein? Então olha lá, Breck. É Bolívia e Chile, Sim. Uruguai e Venezuela, Argentina e Colômbia, Brasil e Paraguai, Peru e Equador são os 5 jogos de hoje. Rodada cheia, Marcelo. Chega pelas eliminatórias, né? Tomara que tenhamos bons jogos e muitos gols. Claro que nosso foco maior está voltado para o jogo do Brasil e, coincidentemente, Marcelo, ou surpreendentemente, depois do jogo do Brasil, o jogo que mais os brasileiros assistem é jogo da Argentina. Argentina, é pra secar. Pra secar. Para torcer a favor da Argentina. Então... Que o brasileiro que não torce para a seleção brasileira, ele demonstra raiva, demonstra ódio por algum Eu motivo. já vi aqui o cara com a camisa da Argentina. Muitos, eu Tá tenho bom. amigos que têm camisa, que vivem de camisa argentina e que não gostam do futebol brasileiro por determinados momentos, por determinados jogos ou por determinados jogadores estarem sendo convocados. Eles tomam raiva e passam a torcer justamente para aquele que é o maior rival do Brasil, que é a Argentina. Verdade. Me traga, Cássio, aí, vamos ver como é que tá a situação das seleções, classificação aí, meu filho. Das eliminatórias, olha só. Argentina, primeira colocada com 34. Em segundo, Equador com 24, 10 pontos a menos. Paraguai também tem 24. Brasil, 4 com 22. Isso, a Argentina já está classificada tranquilona, Marcelo. 34, Está colocando muitos meninos do sub-20, inclusive tem um jogador chamado Nico Paz, muito bom jogador, Marcelo, da seleção de sub-20. E a Argentina já está tranquila. Está botando os meninos para ver quem tem condição de compor o elenco da próxima Copa só. E aí vem, Uruguai é a quinta com 21, Colômbia sexta com 21, Venezuela sétima colocada com 18, Bolívia oitava com 14, Peru com 11 é a nona e a décima ali, Chile com apenas 10 pontos ganhos. E agora, aqui para nós, viu? Eu nasci, cresci, tô vivendo para ver Paraguai e Equador na frente do Brasil. Marcelo. Paraguai e Equador. Você falou que nasceu, cresceu e tá vivendo para isso. Nasce, cresce, reproduz e morre, somos uma árvore. Exatamente. E na linguagem, na vivência de uma árvore do nasce, cresce, reproduz e morre, nós já nascemos, crescemos, já reproduzimos e vamos morrer. Porém, o futebol brasileiro não está morto, mas deu uma queda muito grande na sua qualidade. Por isso, Marcelo, a gente se sujeita ao desprazer de ver o que você citou aí agora. Algumas seleções que nós sempre vimos como fregueses nossos,
na nossa frente, Marcelo. É que você falou agora há pouco aqui, não tem mais bobo não no futebol. Não tem ninguém mais bobo. Não tem Tinha um time chamado Cara Bobo, um dia E desse. também tá ganhando pra todo mundo aí. Entendeu? Que de verdade. bobo não tem nada. Mas falando do futebol, quem cresceu muito, Marcelo, foram os equatorianos e os colombianos. Cresceram muito. Nessas eliminatórias, a Colômbia não tá fazendo tão bonito papel quanto já fez em algumas outras passadas, para outras Copas do Mundo. Mas o futebol colombiano cresceu muito e o futebol equatoriano também. Por isso, Marcelo, eles têm jogadores espalhados nos times grandes do Brasil e da Europa, sendo campeões, chegando sempre em finais, fazendo boas campanhas pelo Brasil, pela América e pelo mundo. Então, boa sorte aí a todos nós hoje à noite, né? Brasil e Paraguai. Black, já estamos chegando aqui no final do programa. Sim. A gente vai falar amanhã com fé em Deus, né, com relação ao Campeonato Baiano Sub-20. Sim. Pirapuna bem, né? Hoje, no geral, é a quarta colocada, Sim. não é? De 24 equipes, é a quarta colocada no geral. Muito bem ranqueada. Pontuação muito boa. Venceu final de semana aí o Teixeira, não é? Pelo placar de 1-0 lá em Teixeira. Vamos falar do Mundial de Clubes, Sim. não é? E também vamos falar do... Botei aqui... Amanhã? Amanhã. Desse jogo de hoje, né? Exatamente. Da Copa 2 de Julho, né? Que já tem as definições. Olha, Sim. tem Seleção Brasileira, Bolívia, time da Argentina, tudo agora. Essa é a de verdade mesmo, lá em Salvador, onde o Itabuna classificou. E amanhã a gente vai estar também falando com relação a esses grupos já da seleção de Itabunense. Beleza, Foi Marcelo. bola? Beleza. Amanhã estaremos de volta aqui, se Deus nos permitir, obviamente. Obrigado pelo carinho da sua audiência. A TVI são 20 anos contando a sua história. Lembra aí o nome daqueles meninos que estiveram aqui, Levi, Levi, Peu e Peu goleiro. João. João. Um abraço aí. Eles sabem que todo dia agora estão ligados. Ah, tô ligado. Chega Menino lá inteligente. assistindo. Levi é a família toda, Já tudo perguntaram ligado. assim, que dia a gente vai lá novamente, não é? Já tá assim. Já, né? já. Só é fazer mais 20 gols em 7 jogos. Levi só é dar Dá o passe, assistência. Deixa eu fazer uma correção que Peu falou aqui rapidinho. Peu falou, você perguntou, e essas assistências de Levi? Sim. Aí ele falou tudo dele, quase tudo dele. Teve assistência de um menino muito bom chamado Vini. Muito bom jogador. O time deles é todo bom, como eu falei naquele dia, Marcelo. Mas tem um menino chamado Vini também, que é muito bom jogador. O Neguinho assim, muito bom jogador, rápido, inteligente, chuta bem. Muitos bons jogadores nós temos na cidade de Itabuna e na região. De todas as idades falando. E da próxima vez que eles vierem aqui, vamos botar a camisa do Corinthians e do Vasco neles. Isso. Aí eles vêm. Eles são vascaínos. Exatamente, também sei. Ele, o pai, todo mundo e a mãe também. Gente, um abraço. Não é? Final de programa, mais TV News Esporte amanhã, não é? Ao meio-dia, aqui pela sua TVI, 20 anos contando a sua história.